Olá pessoal, chegamos à nossa aula de revisão da nossa disciplina de Linguística e Semiótica. Seja bem-vindo, vamos relembrar alguns conteúdos, reforçar alguns conteúdos, para você ter uma visão geral também de toda essa disciplina e entender cada um desses pontos dentro de um contexto maior. Talvez esse seja o meu principal objetivo nessa aula, fazer com que esses conteúdos que você viu aí aprofundadamente, separadamente em cada unidade, façam sentido de uma maneira conjunta. Eu quero ajudar você a compreender tudo isso que a gente viu aprofundadamente em um sentido completo, certo? Então, olha só, na primeira unidade, nós estudamos os campos de estudo da semiótica. Olhamos os conceitos, o que é semiótica. Você lembra? Semiótica, então, é o estudo dos signos, ou é a ciência que estuda os signos, a busca da compreensão dos significados que estão por trás da nossa comunicação, né? A semiótica tem vários caminhos teóricos e nós nos aprofundamos aqui ao longo da disciplina, especialmente na linguística de Saussure, na semiótica baseada em Saussure e na semiótica de Peirce. E a gente foi estudando esses dois grandes teóricos, um deles mais focado nessa relação diádica que estrutura a linguagem. Lembra? Saussure vai falar sobre isso, vai dizer que não existe nada fora da linguagem, que a gente constitui o significado do mundo à medida que a gente constrói a linguagem. Já o Peirce vai dizer o seguinte, que nós constituímos, ou os significados se constituem a partir dos signos, numa relação triádica entre o próprio signo, né, o objeto e o interpretante. A gente estudou esses dois caminhos aqui. Nós estudamos, então, também a ideia de função simbólica e semiose, ou seja, essa capacidade de separar o objeto do seu significado, né? E de como esse processo de significação é chamado de semiose. Isso é importante para que a gente consiga compreender a multiplicidade dos significados da nossa vida, né? A gente entendeu também que a gente não pode simplesmente compreender os significados numa relação referencial, do tipo, a cadeira se refere, a palavra cadeira se refere ao objeto cadeira. Não, a gente precisa compreender esses sentidos de uma maneira mais ampla, porque um mesmo objeto pode ter diferentes significados. A gente viu isso em contextos e por isso que a semiótica e a linguística se dedicam ao estudo dos significados de uma maneira mais estruturada, né? Um ponto importante que a gente viu também aqui durante a nossa disciplina é que, apesar da linguagem, né, ter um papel central na nossa comunicação, né? Basicamente a fala, ela tem um papel muito central na nossa comunicação. Apesar disso, nós estamos imersos em um complexo sistema de linguagens, né? Então, as imagens, os sons, os cheiros, tudo isso comunica coisas e transmite significados. Então, quando a gente vai estudar os passos da semiótica, a gente vai buscar pelos significados que se completam a partir daquilo para além da fala, né? Para além dessa comunicação através da fala. Então, como os sinais, os gestos que eu estou falando, os sinais de trânsito, as imagens, os ícones, as cores, tudo isso comunica coisas que a gente precisa interpretar e que podem ser utilizados também para comunicação. Então, nesse primeiro momento, a gente também percebeu que o estudo da semiótica nos ajuda a interpretar o mundo, mas também a entender o processo de construção de significados. E se você quer ser um comunicador social, se você quer atuar como alguém que quer comunicar coisas para as pessoas de uma maneira através da publicidade, do jornalismo ou de qualquer outra ação de comunicação social, você precisa entender também esse processo de construção desses significados, para poder se apropriar desse processo e construir os significados intencionalmente, né?
eu costumo dizer que quem uma vez estudou semiótica não pode mais ser desavisado, ou seja, colocar um elemento na publicidade que quer significar uma coisa e pô, eu não quis dar esse sentido para aquela coisa. Você não pode mais dizer isso. Você precisa entender o significado das coisas, né? Então, essa é a primeira unidade, a gente teve esse primeiro contato aí com esse mundo da semiótica. Depois, a gente aprofundou a linguística e os discursos. Foi quando a gente estudou a semiolinguística, né? Estudou, primeiro, a ideia de linguagem e contexto. Então, quando a gente vai estudar os discursos, né, que é o objeto da linguística, da semiolinguística, como a gente estudou, a gente percebe que o discurso só faz sentido em um contexto. Lembra que eu falei? O discurso, a conversa entre dois amigos é diferente de uma conversa em uma entrevista de emprego. O contexto de formação desse discurso é muito diferente. As relações são diferentes. Então é preciso compreender isso. O contexto de produção de uma publicidade feita para um determinado público é diferente do contexto da comunicação da publicidade feita para outro público, né? E a semiolinguística, então, se dá nesse estudo da relação do sujeito de fala. Lembram? Então, é o sujeito de fala, aquele que toma a palavra e que se comunica com outra pessoa, que estabelece o que a gente chama de encenação, né? O jogo de encenação linguageira, onde a gente assume papéis para comunicar aquilo que a gente quer comunicar, né? E aí a gente foi estudando o discurso nesse processo semiolinguístico, né? Ou seja, o discurso ele vai sendo estabelecido a partir dos interesses de comunicação que nós temos. Então, duas relações importantes. Primeiro, a relação entre as duas pessoas que conversam, o emissor e o receptor, com a mensagem que está sendo dita, ou seja, com o conteúdo daquela mensagem. Qual é o objetivo daquela comunicação, né? O objetivo é o quê? Convencer alguém a comprar algo, né? Ou é simplesmente contar alguma coisa que aconteceu na sua vida, né? Então, a depender dessa relação, você vai estabelecer uma forma de se comunicar, vai encenar a comunicação de uma maneira diferente, né? E também a relação que se dá entre os sujeitos, né? Então, se você estabelece uma relação de confiança com a pessoa com quem você está falando, você fala mais diretamente, né? Então, essa relação entre as pessoas também se estabelece nesse contexto em que o discurso é estabelecido. E aí a gente chegou num ponto que falava sobre a organização do discurso, né? O discurso ele pode ser organizado de diferentes maneiras, né? Então, para além do objetivo da comunicação, então, o objetivo da comunicação jornalística, de maneira geral, é informar. Mas existem textos que são mais descritivos, ou seja, que descrevem uma determinada cena, e existem textos que são mais narrativos, por exemplo, que contam uma história, né? Existem textos que são enunciativos, que enunciam, que apresentam um determinado contexto, e existem textos argumentativos, que querem convencer você de algo, né? Então veja, é um modo de organizar o discurso, né? É um modo de estabelecer essa comunicação que também vai modificar o sentido, né? Ou vai facilitar ou vai dificultar que as pessoas compreendam o sentido daquilo que você está dizendo. Então, olha só, pessoal, essa unidade se dedicou, então, a estudar a importância do discurso dentro da construção da linguística e da comunicação. Se você quer compreender o sentido por trás do discurso, você pode utilizar a semiolinguística para isso. Se você quer estabelecer um discurso com um sentido, você pode utilizar a semiolinguística intencionalmente para construir um discurso que leve aquele sentido, aquele significado que você quer, né? Conseguiram perceber a importância do discurso? Então, quando a gente fala discurso, o que significa o discurso? É tudo que é dito, né? Então, o texto de uma publicidade é um discurso,
a fala de uma pessoa é um discurso, né? A forma como as pessoas escrevem é um discurso. Então, o discurso é várias coisas, são esse discurso. Então, essa é a segunda unidade onde a gente estudou aqui a semiolinguística, né? Aí a gente chega na unidade 3, onde a gente estabelece os sistemas de significação e comunicação. É nesse momento que a gente vai estudar mais profundamente a semiótica, ou seja, o estudo dos signos, né? Do significado dos signos. O que é o signo? Lembram? O signo é uma coisa que está num lugar de outra coisa para representar algo. Então, quando eu vejo uma placa com escrito pare, essa placa está dizendo que eu não devo atravessar, ou que eu devo deixar preferência para outra pessoa. Ou se eu vejo uma placa de um semáforo com a luz verde, eu sei que essa luz verde significa que eu posso seguir adiante. O signo é compreendido de uma maneira um pouco diferente nas tradições de Saussure e nas tradições de Charles Sanders Peirce. Nós estudamos essas duas tradições. Na semiótica diádica do Saussure, lembram-se que a gente trabalha nessas relações, né, duplas de significado e significante, língua e fala, sintagma e paradigma, ou seja, as construções se dão nessas oposições, né? Ao mesmo tempo que língua e fala são coisas diferentes, quando o sujeito fala que a língua passa a existir, né? Então, a gente vai estudar esse sentido, né? A gente pode fazer uma análise semiótica a partir das bases de Saussure, né? Estabelecendo aí os signos a partir dessas dicotomias, né? Como a gente pode chamar essa relação diádica aqui do Saussure. E a semiótica triádica, ou seja, a semiótica do Peirce, se estabelece numa relação dessas tricotomias, né? Então, o signo ele já é compreendido nessa maneira triádica, que é, por exemplo, o signo em si, né, o representamen, o objeto a qual ele representa e o interpretante. Então, o sentido do signo não se dá simplesmente na relação entre o objeto e aquilo que ele representa, né? O objeto e o representamen. Não, ele se constrói a partir da interpretação de um representante. Então, essa relação entre aquilo que representa outra coisa e o objeto em si só se dá se alguém interpreta, se alguém entende o sentido daquilo. Isso é muito importante para a publicidade, pessoal. Olha só, às vezes a gente usa ali elementos como um carimbo, né? Elementos como uma cor, ou elementos como uma etiqueta, coisas que precisam fazer sentido para a pessoa que está interpretando, né? Se eu utilizar, veja, eu estou lembrando agora aqui de situações desses lacinhos que a gente usa, né? Um lacinho vermelho, a questão do câncer, um lacinho amarelo, um lacinho preto, né? Que são coisas que representam um monte de significados que precisam ser interpretados por um interpretante. Então, se as pessoas não sabem o que significa Outubro Rosa, né, ou Novembro Azul, esse signo não faz sentido, ele não se torna de fato um signo funcional na visão de Peirce. Na visão de Peirce, Outubro Rosa e Novembro Azul só faz sentido se alguém interpretar. E daí ele vira um signo de proteção contra a questão do câncer, de mama, né, câncer de próstata e tudo mais, né? Entenderam? Essa relação triádica, como a gente viu nas nossas aulas. E toda a interpretação dos signos da semiótica de Peirce se dá nas tricotomias, em que é primeiridade, secundidade e terceiridade. Lembram-se? Primeiridade é essa primeira percepção, aquilo que vem à mente, né? Aquilo que vem aos olhos, que a gente percebe pelos sentidos, né? O cheiro, o som, Na apostila, pessoal, eu trabalhei vários
vários exemplos ali a respeito do som, do cheiro que vocês vão ter acesso, né? Que é esse sentido, essa primeiridade vem pelo sentido. Depois é a ideia das funções. Eu começo a dar significado para as coisas numa secundidade. E é só num terceiro momento que eu interpreto mais profundamente o que é que aquilo quis significar. Depois de estudar a semiótica diádica do Saussure, a triádica de Peirce, a gente estudou os fundamentos da análise semiótica. Então eu construí com vocês aqui um percurso de análise semiótica que a gente pôde aplicar em diferentes elementos. Então a gente pensou que a gente deve primeiro entender o contexto onde a gente está se baseando, para depois poder acessar essas tricotomias, né? Então nós vimos lá, fizemos análise de um anúncio, onde a gente pôde primeiro perceber as cores, né? A constituição, os elementos que compõem o anúncio. No segundo momento a gente começou a interpretar que essas cores representam a marca da Coca-Cola, representam elementos, né? E num terceiro momento a gente fez uma interpretação baseada em todos esses significados, de que ali estava uma representação da cultura americana, né, que fazia parte daquele anúncio da Coca-Cola. Então esse processo de semiótica proposto pelo Peirce é um processo que te ajuda a aprofundar o sentido das coisas, né? Veja, a análise semiótica ela precisa seguir um método. Ou o método de Saussure, ou o método de Peirce, ou o método da análise do discurso de Charadot, da semiolinguística. Eu apresentei pelo menos 3 métodos, bons métodos para vocês durante esse curso. Por que é que a gente precisa seguir um método? Porque senão a gente não chega no significado oculto. A gente fica só na superficialidade. Então, se a gente vai seguindo esses passos, primeiro identifica os signos, depois identifica a relação desses signos com o objeto a qual ele se refere. Depois se identifica o que esse objeto significa para a pessoa que está lendo, né? Para o contexto onde o discurso está sendo feito. E aí a gente vai chegando a esses significados ocultos, que é o grande negócio da semiótica. É assim, olha, as coisas são mais do que elas parecem ser. É isso que a semiótica está dizendo. As coisas são mais do que parecem ser. Existem significados que estão ocultos, né? O que isso quer dizer, né? E aí quando você vê um anunciante falando... E é muito importante, inclusive para entender a própria mídia, as próprias relações de comunicação, né? Por exemplo, quando você vê uma emissora de TV falando algo, você pode se perguntar assim, o que essa emissora está querendo dizer com isso? Por que eles estão trazendo esse assunto? Por que eles estão batendo nesse assunto? Né? E assim, a análise semiótica vai nos construindo uma lógica de interpretação de mundo. E veja, a semiótica do Peirce, ela toda é construída em cima de uma lógica de interpretação, né? A grande arte do Peirce é o estudo da lógica. Então, o método que ele propõe é um método que te conduz a interpretar mais profundamente, de maneira lógica, aquilo que está posto. Então essa unidade aqui nos trouxe um conteúdo riquíssimo sobre essas 2 grandes escolas de interpretação semiótica, né? Um conteúdo muito vasto, né? A gente viu que a análise semiótica aqui, nesse texto aqui, eu trabalhei, vocês devem lembrar que a análise semiótica pode ser feita em diferentes níveis. A gente começa fazendo uma análise mais superficial, com aquilo que a gente tem, e vai fazendo essa interpretação. À medida que a gente vai desenvolvendo a capacidade interpretativa, a gente vai fazendo análises mais complexas, né? Então, para fazer uma análise semiótica, você precisa começa a olhar, observar, tentar interpretar os significados, né? E aí a gente chegou na nossa 4ª unidade, que é essa análise semiótica aplicada, onde nós aprofundamos o percurso de aplicação, né? E começamos a aplicar tanto a publicidade, né, quanto para outras formas de análise semiótica, né?
Eu dediquei bastante espaço à interpretação de anúncios, da publicidade, né? Que é um dos objetos importantes para nós aqui nesse curso. Mas também mostrei que a semiótica pode ser utilizada para analisar filmes, né? O cinema de maneira geral, até trouxe alguns exemplos, né? A semiótica pode ser utilizada para analisar música, para analisar o discurso político. A semiótica pode ser utilizada para analisar quase tudo que tem a ver com comunicação, né? Agora, num sentido de que ela pode ser utilizada nesses diferentes objetos, mas sempre com o mesmo objetivo, que é revelar os significados ocultos por trás daquilo que está sendo dito. Identificar os signos, ou seja, quando um político fica usando sempre a palavra segurança, 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 ou sempre a palavra medo, 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 o que está por trás disso? Por que ele está usando essa palavra? Qual é o significado real, né? Ou se uma campanha publicitária utiliza determinadas cores para reforçar um sentido, né? Então, tudo isso vai fazendo parte dessa análise semiótica. Nós percebemos também que a análise semiótica, ela vai além da simples interpretação. A análise semiótica, ela vai te dar elementos também para construir discursos, também para construir comunicação que faça sentido, né? E a gente analisou aqui durante o curso, por exemplo, algumas campanhas publicitárias antigas que eram explicitamente racistas. E aí você tinha lá elementos, por exemplo, não sei se vocês devem lembrar de um anúncio em que mostrava, por exemplo, uma pessoa negra e tentava vender ali um sabonete como se fosse limpar a pele, que é uma coisa extremamente absurda nos dias de hoje e que aconteceu lá no início da publicidade. Quando a gente usa palavras que se referem a determinadas etnias, a gente usa representações, né? A gente precisa, como profissionais da comunicação, estar cientes de tudo aquilo que aquilo representa. Então, se eu coloco uma pessoa negra numa posição de segurança, ou numa posição de faxina, de pessoa da limpeza, eu preciso saber que isso representa muito mais, que isso tem todo um histórico de construção social, de estruturação da sociedade, que tem a ver com um certo racismo que estrutura a nossa sociedade. Eu não posso usar esses elementos numa publicidade sem conhecer esses significados. E é por isso que eu digo que quem estuda semiótica não pode mais dizer, eu não sabia, né? Eu não era isso que eu quis dizer. Não. Quando você estuda semiótica, tudo que você vai colocar na publicidade precisa ser interpretado no seu sentido real, né? Do mesmo jeito, as palavras que são escolhidas para construir um artigo, para construir um texto jornalístico, né? Então, às vezes, a gente apela para aquele texto sensacionalista lá, que na verdade está reforçando alguns conceitos, né? Então, a semiótica nos ajuda também a conhecer o real significado das palavras, dos signos, para que a gente possa construir o nosso discurso de uma maneira íntegra, uma maneira de saber que tudo aquilo que a gente está dizendo tem um significado e precisa comunicar um significado, certo? E aí, pessoal, chegando ao final aí do nosso conteúdo, eu quero sugerir para vocês o texto da Lúcia Santaella, Semiótica Aplicada. A gente utilizou esse texto eu utilizei esse texto em algumas aulas, né, em alguns conteúdos que vocês viram, mas ele é muito mais rico e eu indico aqui a Semiótica Aplicada porque ele trabalha nos diferentes níveis que eu estou falando para vocês. Você quer começar a fazer análise semiótica com isso que eu apresentei aqui nessa disciplina, que você teve acesso, que você
experimentou nos exercícios que eu propus, os exercícios mentais, eles trouxeram uma base para que você comece a fazer análises semióticas. E se você realmente se interessar por esse conteúdo, você pode acessar esse livro da Santaella e outros materiais, é óbvio, mas esse livro já vai ajudar você a ir avançando, né? Desenvolvendo análises mais profundas, né? Aprofundando realmente aí nesse processo, certo? Então, nós estamos chegando aí ao fim da disciplina, esse é o fim da nossa revisão aqui. Eu espero realmente que você tenha entrado comigo nesse mundo dos significados, tenha compreendido que aquilo que a gente produz em termos de comunicação social, ela tem um alcance muito maior. Ela mexe com as emoções, ela mexe com as estruturas das pessoas. E a gente precisa saber os significados que nós queremos promover, né? Nós precisamos entender do ponto de vista da pessoa que vai interpretar esses signos que nós estamos utilizando, né? E aí a semiótica é fantástica nesse sentido. Ela é assustadora de um certo sentido, né? Mas ela é também encantadora de um outro sentido, porque ela pode nos levar a caminhos de interpretação muito profundos, né? Então fica aqui o meu desejo de que esse conteúdo realmente contribua para a sua formação profissional, especialmente para o seu raciocínio crítico, para o seu olhar desconfiado sobre as coisas, no sentido de pensar os significados, né? E principalmente como ferramenta de construção de peças publicitárias, de textos de comunicação social, de textos jornalísticos que tenham sentidos conhecidos, sentidos profundos e que realmente levem aquele conteúdo que você está querendo transmitir, certo? Muito obrigado mais uma vez por ter ficado comigo aqui durante todo esse processo. O meu desejo é sucesso na sua carreira profissional, que talvez um dia a gente se encontre e possa bater um papo sobre todas essas coisas e das suas próprias experiências de vida, certo? Muito obrigado, um grande abraço e a gente se vê numa outra oportunidade. Até mais!